Meus queridos irmãos, mais uma vez, muito bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro dos Salmos, capítulo 51, será o texto que inicialmente nós leremos. Salmo de número 51. Também eu gostaria que os irmãos abrissem em Mateus, capítulo de número 8. Verso 18. Antes de lermos, vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos abençoe e conduza. Nós hoje vamos iniciar mais um capítulo da confissão, capítulo 18, da certeza da graça e da salvação. Salmo 51, 12, diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Agora Mateus, capítulo 8, verso 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse: mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro dos discípulos disse: Senhor, permite ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Amém. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, clamamos ao Senhor a tua graça, o teu favor sobre cada um de nós. Agora também no sentido de que sejamos iluminados pelo Senhor, o Espírito, e possamos compreender a tua palavra, particularmente esta doutrina tão preciosa para a nossa vida. Ajuda-nos, pois, ó Deus, visto que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Toma todos nós, a começar em mim, e dirige-nos para o louvor da tua glória, para a nossa edificação e para testemunho perante os perdidos. Assim oramos em Cristo com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, quando nós analisamos a vida cristã, eu acho que não é difícil a gente concluir, numa singela análise, que por vezes a gente pode estar nos montes, mas outras vezes estamos também nos vales. Alguns até dizem que no mais profundo abismo. E eu me refiro à nossa constância na fé, nossa firmeza, de tal sorte que não é difícil concluir que somos frágeis e passamos por muitas tribulações, muitas dificuldades que nos abalam e podem fazer, inclusive, com que questionemos a nossa fé e até mesmo a nossa salvação. Não foram poucas as vezes que, como pastor, passei por situações dessa natureza, no sentido de ouvir pessoas falarem acerca disto. E essas angústias, elas podem ser angústias passageiras, rápidas, breves, mas algumas duradouras, de sorte que você tem que trabalhar com aquela pessoa muito tempo, exaustivamente, para que, segundo a ação do Senhor, o Espírito, ela fique convencida de que aquilo realmente é um momento da sua vida e não deve ser visto como nada além disto. Um momento de crescimento, é verdade, mas um momento que é passageiro na vida do crente. Nesse sentido, portanto, um dos aspectos que a gente nota isto, e que está claramente revelado na Escritura, é no que diz respeito à nossa salvação. Até porque, para além dos problemas que já passamos naturalmente,
ainda tem aqueles que disseminam falsas doutrinas, afirmando que nenhum crente pode ter esta convicção de que é salvo. Na verdade, alguns dizem que um dia você está salvo, outro dia você está perdido. Um dia você está salvo, outro dia você está perdido. Quando você peca, você está perdido, caiu da graça, e agora não tem mais jeito, você vai ter que passar novamente por outro processo, eu imagino, de regeneração. Mas não é assim que funciona, não é assim que a Bíblia ensina, e portanto não é assim que nós devemos aprender, pois estamos convictos de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E isso quem disse não fomos nós, não foi o apóstolo Paulo, mas foi o Senhor mesmo, através desse apóstolo, falando inspiradamente. Mas ainda assim nós lidamos com isso. Então, que resposta nós podemos dar ante estas dificuldades que naturalmente nós passamos como servos do Senhor, quando temos a nossa segurança de salvação abalada? E eu queria começar olhando para esse texto do Salmo 51, porque aqui estamos falando de um homem crente, a despeito de ser pecador, e de ter permanecido por algum tempo em um determinado pecado, conforme a Bíblia mesmo registra. Esse homem experimentou um momento de abalo na sua fé, que ele aqui registrou, logicamente para a nossa instrução, para o nosso crescimento, e que nós precisamos olhar mais uma vez detidamente. Observe bem que nesse Salmo número 51, um salmo que é um salmo de confissão, reconhecidamente, quando Davi é confrontado pelo profeta Natã, após mostrar a sua condição de pecador, depravado, de alguém que pecou contra o Senhor, que estava sofrendo por conta disso, uma das formas que Davi tem para expressar esse sofrimento que vinha sobre ele, está aqui no verso de número 12, que foi o verso que nós lemos, Salmo 51, 12, ele diz assim, restitui-me a alegria de quê? Da tua salvação. Eu quero aqui, aproveitando o nosso contexto, que tem uma música, Restitui, já viu essa música, Restitui? Onde a pessoa, ela fala que Deus tem que restituir a ela, como se Deus fosse devedor dela. Não, Deus não deve nada a ninguém, e Ele não tem obrigação nenhuma de restituir nada. Então, se você fez um mau negócio, e tomou um prejuízo, e começa a cantar, não ache que com isso, como se fosse uma confissão positiva, Deus vai lhe restituir, não. Então, essa primeira palavrinha aí, importante nesse texto, de restituição, não é que Deus ache-se devedor diante de Davi. O pecador é Davi, não é o Senhor, e eu não sou advogado de Deus. Então, o que Davi está dizendo é o seguinte: eu perdi algo por minha própria responsabilidade, na verdade, irresponsabilidade, embora seja responsável, e agora eu me vejo falto disto, e só há um, e somente um, que não deve nada, capaz de refazer a bobagem que eu fiz, ajustando a minha vida. Então, se hoje eu me encontro nessa questão de profunda situação, de profunda tristeza, vendo a minha culpa diante do Senhor, eu sou o responsável, e Deus pode ser favorável a mim, se Ele quiser. Ele não é obrigado a isto. Então, quando Davi diz restitui-me, ele não está pondo Deus no canto, ele está reconhecendo a sua condição, como pecador, como alguém que pecou, e que está agora experimentando um aspecto na sua vida, um momento difícil, dificílimo, que é o quê? Ele perdeu a alegria da sua salvação, mas ele não perdeu a sua o quê? Salvação. Então é importante que você olhe para esse texto e perceba também esse segundo aspecto. Davi não está orando ao Senhor pedindo que Deus lhe dê novamente salvação, porque você recebe salvação pela graça de Deus uma única vez. Se a cada momento que você pecasse, você fosse receber uma salvação, quantas você acha que deveria receber? Para chegar finalmente ao céu? Então não é
o pedido que Davi está fazendo, não está pedindo nova salvação. Ele está dizendo que, como salvo, por conta do pecado, aquela segurança que lhe era própria, anterior ao pecado, foi perdida. E isso trouxe sobre o seu coração tristeza profunda. Então ele está dizendo: Senhor, restaura o meu estado anterior, estado que eu perdi quando pequei. Está claro isso aqui, irmãos? Então ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação, e na sequência, e sustenta-me com um espírito que? Voluntário. Então veja que a questão é interior. Esse é um texto que a gente tem que observar. O segundo texto que eu gostaria que você visse, que foi de Mateus, que nós lemos, que é Mateus capítulo 8, verso 18 a 23. Você tem pessoas que desejam seguir ao Senhor, certo? Só que elas não calculam o preço de ser um discípulo de Cristo Jesus, que é alto. Não o preço que você paga por sua salvação, porque essa somente Cristo podia pagar. Eu estou falando da renúncia do eu, da negação de si mesmo, do tomar a cruz e seguir a Cristo Jesus. Então alguns inadvertidamente acham que seguir a Cristo é uma coisa simples, banal, como se trocar de roupa, como fazer uma escolha de uma viagem. Não é assim. Na verdade, Cristo nos exorta a considerar isso na mais alta estima e nesta compreensão correta, justa. Mas algumas pessoas se arriscam nisso. Então Cristo os confronta. São aquelas pessoas que parecem até ser seguidores de Cristo, mas no fundo não são. E quando são confrontadas na raiz das suas motivações, elas abrem, elas fogem, elas dispersam, porque não são. Estas, porque não são, jamais podem ter firmeza no que diz respeito à sua salvação, porque não são. Como é que elas vão ter firmeza naquilo que não tem? Então Cristo as confronta. Observe bem, vou ler a partir do verso de número 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse: mestre, veja toda a postura aparente de ser um discípulo. Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Eu vou ser seu discípulo, vou lhe seguir. A ideia de ser discípulo é de ser um seguidor. Vou lhe seguir. Aí Cristo confronta. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Você está preparado para a adversidade? Está preparado? Então tem seguidores de Cristo que só seguem quando está a bonança. Aí ele vai à segunda colocação. E outro dos discípulos disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Então ele tinha uma outra prioridade que não Cristo. Esse também não espera ter segurança de salvação. E ele diz, replicou-lhe porém Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Outra prioridade. Então, como é que você espera ter segurança de salvação naqueles que nunca foram salvos? Mas aí, agora voltando os olhos para a nossa confissão de fé, nós temos logo neste capítulo 18, a primeira sessão, um ponto muito importante que você deve considerar, e que eu creio que foi logicamente posto, não inspiradamente, ok? Mas foram iluminados nisso, que é fazer com que todos aqueles que estudem esse assunto ponham logo os pés no chão para fazer exatamente essa diferença que eu acabei de fazer. Espera-se que tenha segurança de salvação aqueles que verdadeiramente foram salvos. Quem nunca foi, ou quem está iludido, não espere ter, porque não vai ter, porque não pode ter. Então, qual é a primeira coisa que eu devo me aproximar, tendo na mente, quando eu vejo esse capítulo? É aferir se de fato eu sou o quê? Salvo.
Porque se eu não sou salvo, não adianta procurar a segurança de salvação, porque a primeira coisa que eu preciso não é a segurança, eu preciso da própria salvação. Então tem muita gente que vem ao gabinete questionando, como eu falei agora há pouco, né? Ou numa conversa informal, diz: pastor, mas eu queria ter essa segurança. E minha primeira questão não é observar se ele está seguro ou não, é se ele é o quê? É salvo. É o básico. Então a primeira pergunta que você tem que fazer é: eu sou de fato alguém nascido de novo em Cristo? Eu tenho o meu coração transformado? Meu coração mudou de pedra para um coração de carne? Sim, eu tenho convicção. Então agora vamos trabalhar a segurança da salvação. Mas se não, eu preciso primeiro o quê? Ser salvo. Nesse sentido, portanto, como eu havia dito, a confissão de fé já começa colocando um termo muito adequado. Ela chama aqueles que buscam segurança da salvação sem serem salvos de hipócritas. Porque é uma verdadeira hipocrisia você querer segurança da salvação, sendo que você não foi o quê? Salvo. Você quer o quê que não é próprio da sua nova natureza? Você pode ter segurança da perdição, da salvação não. Então ele diz assim, por favor, quem tem a confissão de fé aí, abra e anote: ainda que os hipócritas e outros não regenerados, olha bem, hipócritas e outros o quê? Não regenerados, nunca foram salvos, podem iludir-se vãmente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança essa que perecerá. Então você tem pessoas hipócritas, não regeneradas, que cometem uma coisa chamada auto-engano. Elas acham que são salvas, buscam-se firmeza de salvação, mas nunca foram salvas. Que nome dá isso? Auto-engano. Agora eu quero que você pense um pouquinho comigo. Você acha que nesse mundo é possível que tenhamos uma pessoa que está crendo que é salva, sendo que nunca foi? O pior é que geralmente estas pessoas elas usam referenciais não bíblicos ou ainda que bíblicos distorcidos para se assegurar da sua salvação. Então, por exemplo, se eu sou membro da igreja visível, necessariamente eu sou um eleito e um salvo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não. Quantos foram os casos de pessoas que estavam entre nós, mas não eram dos nossos? Muitos. Se alguém vem para a igreja regularmente, dá dízimo, canta no louvor e até prega, necessariamente eu posso dizer que essa pessoa é um salvo? Sim ou não? A Bíblia me dá provas disso? Sim. Senhor, em teu nome eu preguei, eu curei, eu expulsei demônios. Qual foi a fala de Cristo para esses que fizeram todas estas coisas que aparentemente apontavam para uma vida de um regenerado? Afastai-vos de mim, malditos. Fizeram tudo muito parecido, mas nunca foram regenerados. Então tais recebem o nome aqui na nossa confissão de fé de quê? De hipócritas e não regenerados. Por isso, irmãos, que se nós estamos buscando a segurança da nossa salvação, a certeza disso, a primeira coisa que eu tenho que aferir para não incorrer neste mesmo erro é qual? É saber se de fato eu fui regenerado. E agora a questão é, como é que eu sou regenerado? Como é que eu posso afirmar isso? Abra sua Bíblia aí, por favor, em alguns textos. O primeiro deles, vamos lá para Ezequiel 36. Porque às vezes você pode achar que é regenerado, sem nunca ter sido. Então, o que seria essa regeneração? Abriram? Verso de número 26. Ezequiel
36, 26. Agora eu queria que vocês, por favor, lessem juntos, ok? Do verso de número 26 até o verso de número 29. Vamos lá, juntos? Dar-vos-ei vós sereis o meu povo. Pronto, então veja só, um coração novo, um espírito novo, um regenerado tem, ok? Um desejo de andar na presença de Deus em obediência, em santa obediência, guardando a sua palavra. Essa é a vida de um novo nascido, ok? Alguém que experimentou isso. Esse nascimento é uma ação soberana de Deus. Agora vamos para João capítulo 3, por favor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Verso 3, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar porventura ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de eu te dizer, importa-vos o quê? Agora leu juntos o verso seguinte, o verso 8. O vento... Então veja que há uma nova disposição, posta pelo Senhor soberanamente, e isso através da mudança de coração. Esse aqui, e somente esse pode ter segurança de salvação. Quem não experimentou isso não pode. Mas pastor, e aquela pessoa que não passou por esse novo nascimento, e que tem trejeito de crente, e que busca segurança, como é que Deus vê estas pessoas? Por favor, agora vamos para Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio 29. Vou ler a partir do verso 16 até o 20. Ok? Veja como são aquelas pessoas que elas estão no meio do povo de Deus, mas não são, porque dentro delas não há aquela disposição que vimos agora em Ezequiel 36, fruto da obra operada pelo Senhor, conforme João capítulo 3. Olha só como são essas pessoas, ó. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, período de escravidão, e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Estou lendo Deuteronômio 29, 16. Agora 17. Vistes as suas abominações, os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração, ó, então a questão é interior, que se reflete no exterior, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Se eu mudar o meu comportamento, eu não mudo o meu coração, irmãos, do ponto de vista da regeneração, não tem como. Um comportamento transformado é fruto de um coração regenerado. Mas prossigamos. Nem homem nem mulher que se desvie do coração. Hoje, se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses desta terra, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Agora vejam o verso 19. Ninguém que,
ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo, olha só, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a sua ira e o seu zelo sobre tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do... Então, veja, o auto-engano pode ser tamanho entre alguém que não é regenerado, que ela pode dizer assim, eu posso pecar que eu vou ser abençoado. Um não regenerado não pensa assim. Por quê? Porque tendo o seu coração transformado, o seu desejo não é mais de pecar, para com isso alcançar o favor de Deus. Ele sabe que o favor de Deus é uma graça, e como salvo ele anda em obediência e usufrui dos benefícios dessa obediência, tal qual Deus prometeu em sua palavra. Então o que eu tenho que ter cuidado? Para não ser um hipócrita, com trejeito de crente, mas sem nunca ter tido o coração o quê? Transformado. Tal pessoa pode procurar segurança de salvação? Não, porque antes de tudo ela tem que procurar o quê? Salvação. Está claro? Alguma pergunta? Dando prosseguimento, portanto, aqui. Agora veja, ó. Os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus, e o amam com sinceridade, ó, crer e amar sinceramente, procurando andar diante dele em toda boa consciência. Então, diferente daqueles que não têm o coração regenerado, existe um grupo que crê e ama em Jesus, a Jesus, e quer andar com uma boa o quê? Consciência diante dele, uma consciência pura, limpa, de que mesmo com as lutas, mas quer obedecer a Deus, ok? Esses podem, nesta vida, certificar-se de se acharem em estado de graça, e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, nessa esperança que nunca os envergonhará. Então vamos lá, tem dois grupos aqui nessa primeira sessão: os que nunca foram regenerados se iludem, e aqueles que foram regenerados. Qual é a característica dos regenerados? É que eles têm fé em Cristo e amam a Jesus. E qual o fruto disso na vida? É que com a boa consciência eles querem viver para o quê? Para obedecer a Cristo, para servir a Cristo Jesus. Esses podem ter nesta vida segurança da sua salvação. Por quê? Porque foram regenerados e, como tais, creem e amam a Jesus Cristo. Ficou claro isso aqui, irmãos? Agora observe bem. Eles dizem o quê? Podem. Isso coloca um ponto muito importante aqui. Qual é? É que nem todos vão gozar do mesmo grau desta convicção. Uns mais, outros menos. Agora preste bem atenção nisso. Isso quer dizer que os que têm maior ou menor grau são mais salvos ou menos salvos? Isso quer dizer que eles vão perder a salvação porque tem um grau maior ou menor? Não. Todos são salvos que foram regenerados. Há uma garantia disso. Agora, entre os regenerados, pode ter alguns que tenham maior ou menor convicção desta graça do Senhor. Por favor, abra a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo número 4. 2 Timóteo, capítulo 4. O apóstolo Paulo viveu como crente, experimentou uma vida ímpia, depois ele foi regenerado, e tinha convicção de que foi. Depois você lê em casa, 1 Timóteo 1, de 12 a 17,
Você vai ver ali uma síntese do que Deus fez na vida do apóstolo Paulo. Ele antes era blasfemo, perseguidor insolente, mas obtive misericórdia porque eu fiz na ignorância. Então ele conta isso lá, resumidamente. E finalmente ele glorifica a Deus por isso. Mas quando chega aqui no final da sua vida, este homem que sofreu essa transformação graciosa da parte de Deus, ele tem convicções muito bem fundamentadas, já perto da sua morte. E uma delas é que ele é salvo. E que inclusive vai receber um prêmio quando chegar diante do Senhor. Por favor, veja comigo, 2 Timóteo 4, 6 a 8. Ele diz assim, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Lembra que a gente viu com o pastor Renan aqui, não é? A ideia dos sacrifícios no Antigo Testamento? Lembra? Que eram as libações. Então ele diz assim, é uma oferta ao Senhor. A minha vida é uma oferta a Deus, de aroma agradável. Então essa ideia de libação, tá? E o tempo da minha partida é chegado. Quando ele diz o tempo da minha partida, ele está dizendo o quê, irmãos? Estou perto de morrer. Na hora da minha morte, diria ele, eu estou certo da minha salvação. Eu pensando nesse texto, considerando algumas experiências ministeriais, você já viu que tem gente quando se aproxima da morte, fica com medo do que vai acontecer depois? Mas para um crente, um regenerado, a hora da morte tinha que ser uma hora de quê? De profunda convicção. Meus filhos fiquem bem, minha esposa, que Deus te abençoe, igreja abençoada, eu vou partir, vou me encontrar com o meu Senhor. Mas nem todos fazem isso, tem gente que fica com medo. Mas o apóstolo Paulo, chegando no final da vida, olha o que ele diz, está na hora de morrer, é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, eu fiz o meu serviço tal qual Deus ordenou. A ideia de guardar não é de botar num depósito lá e esquecer, não, é guardar de convicção firme, tá? Eu estou firmado nela. Agora veja, verso 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, ou seja, a convicção que ele experimentava, mas é para os outros também. Então a certeza da salvação não era só do apóstolo. É possível, eu creio que ele tinha esta certeza num grau elevadíssimo. Tanto é que ele está dizendo isso. Mas ele diz, não é só para mim, mas também a todos quantos amam a sua. Então, todos os crentes em Cristo podem ter esta mesma certeza que o apóstolo Paulo demonstrou. Aí você tem que se questionar, eu tenho? Primeiro questionamento eu já disse, primeiro é se eu sou o quê? Salvo. Se eu não sou, não adianta procurar ter convicção, porque eu não sou salvo, como é que eu vou ter convicção? Tem que procurar salvação. Mas sendo, eu tenho essa certeza. Em outras palavras, Jesus Cristo lhe chamando hoje, agora, nesse momento, qual é a sua convicção? Pensa. Os crentes podem ter. E o que é interessante é que ele diz assim, olha, a todos quantos o quê? Amam a sua vida, tão desejosos que Cristo volte logo. Ele está tão convicto, que se ele pudesse, ele apressava a vinda. Vem logo, que eu já estou certo, já sei para onde é que eu vou mesmo. Estou certo. Tem gente que não está. E entre os crentes, tem pessoas que têm mais, e tem pessoas que têm o quê? Menos. Maior ou menor. Então a primeira sessão nos coloca diante deste ponto. Sou regenerado? Não, então eu não posso ter certeza de salvação. Fui regenerado? Sou, então eu posso ter essa certeza em maior ou menor grau. E isso dá esperança para mim, isso dá alegria para mim, de sorte que quando chega a morte, eu posso dizer como o apóstolo Paulo,
Estou preparado. Completei minha carreira, guardei a fé e tenho um prêmio que Cristo preparou para mim e para todos que creem, que amam a sua vinda no céu. Certeza de que é salvo. Até aqui, alguma consideração, alguma pergunta? Nenhuma, nada? Diga para ele. Pode vir, meu diabo. Espera aí, deixa só o microfone chegar. A gente vê muito essa questão desse grau de certeza de salvação quando a gente vai fazer exame para pública profissão de fé. Verdade. A gente pergunta da certeza de salvação e algumas pessoas têm ainda aquele resquício das coisas do passado e aí muitas vezes ainda não se enxergam plenamente perdoadas, né? Embora ela tenha aquela convicção de que Cristo salvou, amam a Cristo, mas tem ainda aquela, fica naquela hesitação, aquela pendência. Não porque Deus não o salvou, mas porque ela tem aquela falta de compreensão de que Cristo perdoou todos os seus pecados, do passado, do presente e do futuro também. Exatamente. E aqui eu fiz uma diferenciação, talvez tenha sido bem rápido assim, não é? Mas que eu queria que você considerasse, a certeza da graça e da salvação, ela é para os salvos. Então, o que está pondo aqui, o ponto, não é se você é salvo ou não, mas qual o grau de certeza que você tem disso. Porque a salvação não depende de você, nem de mim. Então, uma coisa é eu ter convicção se eu sou salvo, fui regenerado. Outra coisa é qual o grau desta convicção. E, logicamente, o efeito disso na minha vida, como crente. Está claro, irmãos? Entendeu direitinho aí? Então, quando o presbítero diz aqui que na hora do exame é possível que as pessoas elas fiquem titubeantes, né? Porque consideram a vida pregressa, os pecados que cometeram, não. Vamos analisar aqui a sua convicção de salvação, não o grau da sua certeza, até porque você precisa desenvolver isto. Você vai ver agora na segunda sessão que há um desenvolvimento posto pelo Senhor. Ou seja, Ele não somente permite que nós tenhamos esta convicção, mas Ele também nos dá a graça de amplificar isto. De modo que cada dia que passe, na presença do Senhor, fazendo o que Ele ordena, na sua palavra, esta convicção ela vai sendo o quê? Solidificada. Ok? Tranquilo? Por favor, abra sua Bíblia enquanto a irmã pergunta aqui, em Romanos capítulo 5, verso 1. Nessa referência que você falou de Mateus, quando o segundo... Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Esse pai morto que esse discípulo fala aí, ele não está literalmente morto, né? O que alguns dizem é isso, mas a crença é de que realmente está morto. Os comentaristas, na sua grande maioria, atestam isso. Eu também creio que ele está morto. O que ele está dizendo é o seguinte: o chamado para o evangelho não é o chamado para mortos, no sentido de sepultá-los, mortos espirituais. Então a prioridade é maior do que aquela que ele apresenta. E isso Cristo não está ensinando a desonrar o Pai, ok? Até porque há uma honra devida, mas ele usou aquilo como subterfúgio para não colocar Cristo como prioridade. Porque eu conseguiria ver nesse texto que a gente poderia levar para aquela coisa de dizer que muitas pessoas hoje usam como subterfúgio, no sentido de dizer, não, eu não vou à igreja agora, porque eu ainda tenho que resolver algumas coisas, aí depois que eu resolver essas coisas, eu aceito Jesus depois. Tem muitas pessoas que usam essa fala. Nesse sentido, sua aplicação está certa. Aí eu vi esse texto e eu levo para essa linha, porque assim, se eu posso deixar que outras pessoas sepultem, então eu corto aqui e vou fazer o certo. Uhum. Lembre que esse contexto de deixa-me ir primeiro, ele vem depois de Mateus 6, quando Cristo ensina, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e aquele primeiro ali não é primeiro apenas de ordem, é primeiro de primazia. Então, está dizendo, a primazia é Deus. Aí vem uma pessoa dizendo, não deixa eu ir primeiro, senão a primazia é o reino. Então, tem que olhar à luz desse contexto. Ok? Mateus 6, 33, se eu não me engano, ou 34.
Dá uma olhadinha lá, tá? Vamos abrir a Bíblia em Romanos 5, por favor. Romanos capítulo 5, verso 1. Olha só, ele diz assim, verso 1: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor, o quê? Isso aqui é uma afirmação categórica ou é uma possibilidade? Categórica. Quem é justificado tem o quê? Paz, é uma certeza. Essa paz com Deus, segundo o texto na sequência, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos o quê? Firmes. É uma convicção. Está vendo? Então, como salvo, eu posso ter convicção de que sou salvo. Há uma firmeza que Deus, por sua graça, me concede, de que sou salvo. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, ou seja, no futuro. Eu sou salvo e serei salvo. Já, ainda não. Convicção. Estou certo. Salvo agora, serei salvo. Lembra que essa ideia de serei salvo, eu estou falando da glorificação. Não estou falando daquele processo que temos aqui na nossa vida, aqui normal, antes da vinda de Cristo. Está ok, irmãos? Agora vem a segunda coisa. Esta certeza, segunda sessão, por favor, confissão de fé, segunda sessão. Esta certeza não é uma mera persuasão conjectural e provável, fundada numa falsa esperança, mas uma infalível segurança da fé. Então ele diz assim: quem tem fé salvadora, não fica aí especulando em conjecturas vãs, é algo próprio de quem tem fé em Cristo, é infalível. Mas se nós pensarmos em infalível e olharmos para nós, não teremos essa certeza. Então a questão é, de onde vem esta infalibilidade da certeza de que sou salvo? Vem de mim? Pode vir de qualquer um de vocês? Ou de qualquer outro ser humano na face da terra? Não. De quem vem? Daquele que me salvou e é a garantia da minha o quê? Salvação. Então, por favor, pensem bem. Todas as vezes que você procurar a certeza da sua salvação, no que diz respeito da infalibilidade dela em você mesmo, não vai achar. Você vai achar evidências de que você é um salvo, mas a certeza não está em você, vem do Senhor para você. Está ok? Então vamos pensar aqui. Quando a gente fala em salvação, a gente está se referindo a pagamento de dívida. Abra sua Bíblia em Colossenses 2. Para que a segurança dessa salvação estivesse em mim, eu teria que ter pago a dívida que tinha diante de Deus. Mas eu não tinha condição de pagar. Então, quem pagou para garantir a minha salvação? Cristo. Colossenses 2, 13 a 15. Leiam juntos aí. Colossenses 2, 13 a 15. O que é dito? Tendo cancelado de ordenanças, qual nos era encravando e despojando publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles. Então a certeza, a garantia da nossa salvação
não está em nós, mas naquele que por nós morreu para nos salvar. Então, se você buscar em você a garantia da sua salvação, você não vai ter, não tem como dar. Agora, como é que Deus opera em mim? Preste bem atenção nisso. Primeira coisa que Ele faz, como é que eu posso ter fundamentado isto? Primeiro, pelas promessas de salvação. Então, o Deus que prometeu me salvar, Ele garante que vai me salvar. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 3,15, que é o primeiro local desta promessa, chamado também de proto-evangelho, é a promessa da salvação. Abriram aí? Leiam aí, por favor, todos juntos. Porém, então, a primeira coisa que é uma garantia é que Deus prometeu. A pergunta é: você acha que Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir o que prometeu? Ele garante o que Ele prometeu? Então, se Ele prometeu que vai ter inferno, e que o diabo, seus anjos e os inimigos de Deus vão todos para o inferno, é uma promessa? Ele vai cumprir? Mas Ele também prometeu que prepararia um lugar para nos levar consigo, onde habitaríamos com Ele a eternidade. Prometeu? Pois Ele vai fazer. Então, a primeira coisa que me garante não está em mim, está fora de mim, está em Deus. Ele prometeu. Agora, se você duvida de Deus, meu filho, aí é outra questão que tem que ser trabalhada na sua vida. Mas Ele é fiel, independente da minha crença nele ou não, Ele é fiel a si mesmo e a sua palavra. É a minha garantia. Deus não quebra contrato. Quem quebrou fomos nós, o pacto. Quebramos em Adão. Está lá. E mesmo depois, estando no pacto da graça, ainda assim quebramos os termos. Mas como é pela graça, está garantido pelo próprio Deus. Então, pastor, esta convicção de que sou salvo, ela está fundamentada primeiramente em quê? Em Deus e sua palavra, nas suas promessas. Está claro? Então, tira os olhos de você mesmo e põe nele. Agora me veio aqui um insight, né? Quando Cristo está se aproximando do barco, no meio da voragem do mar, à noite, né? Os discípulos olham e dizem: é um fantasma. Aí Cristo: sou eu. Aí Pedro disse: é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí. E aí o texto está a dizer que ele desce olhando para Cristo. No momento que ele olhou para o mar, o que foi que aconteceu? Assim é a nossa vida. Olhe para Ele que garantiu. Ele prometeu. Ele vai cumprir. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que acontece, irmãos, que o texto nos mostra, é que há uma evidência interna daquelas graças que são feitas essas promessas. Ou seja, há em mim coisas que acontecem da parte de Deus e que testificam que eu sou um salvo. O que, por exemplo? O testemunho interno do Espírito Santo de Deus, me movendo a chamá-lo de Pai. Abra a Bíblia em Romanos 8, verso 15. Romanos 8. Então, o Espírito de Deus age em mim e me faz isso, ó. Eu vou ler do 13 e vocês leiam o 15, tá? Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Agora leiam o 15. Então veja que o Espírito de Deus habitando em mim, me conduzindo a essa vida de comunhão com o Senhor, é uma evidência de que eu sou um salvo.
ser guiado pelo Espírito, ter essa comunhão, chamá-lo de Pai. É uma testificação interior. Agora, por favor, leia o verso seguinte que vocês leram agora. Próprio testifica. Pronto, ó, um filho sabe que é filho. Um filho sabe que é o quê? Filho de Deus. Por quê? Porque não é uma questão do meu espírito testificando com o dele. É dele, o espírito testificando com o meu. Você é meu filho. Vocês entenderam isso? Uma vez uma criança, né? Você não é meu pai. Você não é meu pai. Aí o pai voltou para o filho: ó, meu filho, você pode dizer o quanto você quiser que você não é meu filho, mas basta lhe ver andando, que já fica evidente que você é o quê? É meu filho. O menino andava igual o pai, era um negócio impressionante. Então, não tem como você fugir dessa testificação, porque está além de você. Quer você queira ou não, se você é filho, ele vai testificar com o seu espírito que você é filho e pronto. É uma obra dele, do Espírito. Ficou claro? Ah, eu não quero ser seu filho. Ah, meu filho, você vai dizer isso com Deus? Você é. Ok? Então, a promessa que ele fez e a ação do seu Espírito em nós. Agora tem outra coisa, terceira. As mudanças que ele opera em mim. Então, aquilo que Deus faz em mim como um salvo, testifica de que eu sou salvo. Porque se não fosse Deus, eu nunca mudaria. Então, vamos agora para aquele texto que eu citei para vocês, de 1 Timóteo 1:12. Vamos analisar aqui, rapidinho, como que o apóstolo Paulo se via e como ele se vê. E a quem ele atribui esta mudança, como salvo. Abrir aí, 1 Timóteo 1:12. 1 Timóteo 1:12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o quê? Veja que ele está dizendo: eu sou grato para com aquele que fez algo em mim, me considerou fiel e me designou para o ministério. Não fui eu, foi ele. Aí ele vai dizer quem ele era. A mim, que noutro tempo era o quê? Blasfemo, perseguidor e insolente. Mas o quê? Obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância. Ele está dizendo: olha, se dependesse de mim, eu não ia ter essa convicção, não. Nem ia ser designado, porque eu era isso. Então, as coisas que Deus faz em mim e através de mim, testificam que eu sou salvo, porque se dependesse de mim, eu não faria isso nunca. Então, há evidências da ação de Deus na minha vida. Aí ele diz: transbordou, porém, a graça de Deus nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda citação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o quê? Então, como é que eu, sendo o principal pecador, ia fazer as coisas que faço hoje? Não foi por mim. Então, a terceira coisa que me garante que eu sou um salvo é o que Deus faz na minha vida e através de mim, coisas que eu nunca faria, mudanças que nunca nenhum homem poderia operar, só Deus. A mudança do apóstolo Paulo foi tão diametral que as pessoas tinham medo que não encontrava com ele, porque esse homem era um perseguidor e agora está falando de Cristo. Que loucura é essa? E ele tem ciência disso, tanto é que ele mostra aqui. E agora no final, verso 17, ele faz uma doxologia. Por quê? Porque ele entende que essa mudança não veio dele, foi nele, mas veio de Deus. E isso é uma evidência daquilo que Deus faz interiormente no meu coração. Então pense agora na sua vida. Vou fazer perguntas, tá? Por favor, não me responda, só pensa. Não quero ouvir as nossas podridões do passado, porque de vergonhosas que são, nem devem ser mencionadas. Então, pensa. Como era a sua vida antes de Cristo?
Como é sua vida hoje em Cristo? Você acha que o que você fazia antes, e que Deus lhe convenceu que era pecado, e que lhe transformou, foi fruto do seu trabalho? Ou porque você é um salvo, que foi, usando a expressão do pastor Alexandre, alvejado pela graça de Deus? Pense aí. Então, quando você olha para a sua vida transformada, isso é uma evidência de que você é salvo. E isso lhe dá maior firmeza para dizer: eu sou um salvo mesmo, porque se eu não fosse, eu estaria lá na lama. A porca lavada volta ao lamaçal, né? E o cão voltou para o vômito. Estava lá no vômito, mas Deus me tirou de lá, me lavou por dentro e por fora. Por isso eu estou aqui hoje. Isso é evidência de que você é o quê? Um salvo. Então vamos lá. A garantia da promessa, de fora para dentro. A testificação do Espírito, de fora para dentro. E a mudança na minha vida, operada de fora para dentro. Mas em mim é evidenciada de dentro para fora. Garantia. Está claro? Alguma pergunta? Beleza. Então, tem mais uma. Agora, além de tudo isso, Deus ainda dá assim uma selada, ó. Eu prometi, vou cumprir, testifique que você é, mude sua vida e garanta até o final. Efésios capítulo 1, por favor. Efésios capítulo 1. Quando a obra da redenção é descrita, a Trindade assume papéis, cada qual na sua especificidade, e o último papel descrito é do Espírito Santo. Não é que seja o menos importante, tá? É que na ordem da salvação assim acontece. E o papel do Espírito Santo, aqui dito, não é o único, mas é um evidenciado, está no verso 14, mas eu vou ler o 13 e o 14, tá bom? Diz assim, ó: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, ó, fostes o quê? Selados. É a garantia, você é meu. Meu filho, se Deus te selou, ninguém tira dele. É garantido. Selado com o Santo Espírito da promessa, ó, uma alusão àquele primeiro aspecto, Deus prometeu, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até o fim você está garantido. Então é mais uma certeza de que eu sou o quê? Salvo. O Espírito Santo, que é o penhor da herança, ele garante, ele me selou. Eu tenho convicção disso, e você precisa ter como salvo. Então nós temos aqui 4 coisas que garantem isso. Primeiro, a promessa de Deus. Segundo, a obra do Espírito testificando que eu sou o quê? Filho dele. Terceiro, a obra que ele faz em mim, me transformando. As transformações sofridas por mim, de dentro para fora, com a ação de fora para dentro. E por fim, a garantia que o Espírito dá, nos selando, penhor da nossa herança, é o garantidor que você é salvo, que nós somos salvos. Aí eu pergunto: um descrente, não regenerado, vai experimentar isso? Não. Então ele não pode ter certeza da salvação. Ele vai até se iludir com trejeitos cristãos, mas ele não tem essa operação de Deus na vida dele. Por isso a primeira coisa que ele precisa é de ser salvo, não é de ter certeza que é salvo. Agora, no caso daqueles que já são salvos, creio eu, o nosso caso, então a gente precisa se aprofundar nestas verdades, essas 4, para que a nossa salvação seja o quê? Desenvolvida no aspecto dessa convicção. A promessa de Deus, a ação do Espírito testificando em mim, as mudanças que Deus opera em mim, que são evidência de uma nova vida em Cristo, e a convicção de que Ele me selou até o final, garantindo que eu sou dele. Ok? Agora, vamos pensar aqui, abra sua Bíblia aí,
1 Pedro 2, 9 e 10. Quando o apóstolo Pedro vai falar sobre igreja, ele a descreve em termos veterotestamentários, mas que valem para nós, porque as verdades são os princípios aqui postos. 1 Pedro 2. Aí ele diz assim, esse texto aqui é uma predicação à igreja. Ele está dizendo, a igreja é isto. É uma convicção que você como igreja tem que ter. Vários aspectos. Mas note que alguns deles estão relacionados com essa convicção de salvação. Então, o primeiro deles, vós sois raça o quê? Eleita. Então, a doutrina da eleição e a compreensão correta dela me dá a garantia de que alguém que foi eleito na eternidade será até o fim salvo. Ok? Sacerdócio real. Nação. Agora veja a outra. Povo de propriedade exclusiva é dele. Ele comprou, ele pagou, ele remiu. Não está em mim. Ele me colocou nessa condição. É dele. E ele garante que serei dele até o fim. Está claro? Aí diz, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa o quê? Chamou de uma vez por todas, chamou eficazmente, chamou para nunca perder, porque era eleito. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois, é e continuará sendo, para sempre. Não é e deixa de ser porque pecou. Ficou claro? Ou não? Já já eu explico essa fala. Vós que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes o quê? Misericórdia. Então Deus me garante. Ok? Terceira seção. Esta segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muita o quê? Dificuldade. Eu vou dar um spoiler aqui da próxima aula, só para o ano agora eu vou dizer para vocês, tá? Ano que vem, eu, se Deus permitir, concluo. Pastor, e como é que eu posso ter essa convicção? Aí o spoiler é a luta do crente para ter a certeza do quê? Da salvação. Como é que eu, como crente, posso ter isso que vem da parte de Deus? Na próxima aula a gente vê isso. Se Deus o quê? Permitir. Até aqui, tem alguma pergunta? Nada. Quem não tem dívidas ou dúvidas tem o quê? Dívidas. Tá bom? Então, agora, para resumir, quem não é salvo, regenerado, deve buscar certeza de salvação? O que é que ele tem que buscar? Aquele que é salvo pode ter certeza da salvação? No mesmo grau todo mundo? Pode ter uns mais, outros menos. Essa certeza está baseada em algo que está em mim ou fora de mim? Fora de mim. O quê? A promessa de Deus, a testificação do Espírito Santo de que sou filho, as mudanças que Deus opera em minha vida, tendo sido eu regenerado, e a garantia através do Espírito Santo que nos sela com a sua promessa. Então a minha certeza de salvação, ela não vem de mim, ela vem de Deus para mim, é uma dádiva.
Agora, como é que eu posso ter isso fortalecido? Como é que eu posso chegar nesse nível? Aí, na próxima aula, vamos ver a luta do crente para ter essa certeza da graça da salvação. Tá bom?